Boa tarde, pessoal. Eu vou dar uma introdução a sistemas de recomendação. E, para começar, eu sou a Bettina. Eu sou desenvolvedora na ThoughtWorks. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente estou estudando ciência de dados. Eu gosto muito de cinema. Sou gaúcha e agora eu sei o que é galado. Obrigada. Muito obrigada a todos os envolvidos. Essa aqui, de novo, sou eu, mas é a minha gatinha em clima de Halloween. De nada. Bom, começando, bem-vindas à internet. E além de ter muitos memes e vídeos de gatinhos e memes de choque de cultura, a gente tem uma grande quantidade de informação, o que é ótimo, só que isso pode acabar gerando uma perda dessa informação, porque como tem muita coisa sendo mostrada para a gente pode acabar não vendo aquilo que a gente realmente quer ver. E uma forma de resolver esse problema é através de recomendação. A recomendação ela resolve o problema de overload de informação, porque ela vai filtrar as informações relevantes para a gente. A recomendação ela tem a intenção de prever conteúdos que os usuários vão gostar e, assim, dar preferências a esses conteúdos para que a gente possa ver aquilo que nos interessa. Bom, a importância disso para nós, como usuários, é, como eu já falei, poder ter acesso a informações que a gente realmente quer ver. E, para empresas, é poder fornecer esse tipo de informação para os seus clientes. Para vocês terem uma noção, em 2013 ou 2014, 75% do conteúdo assistido na Netflix era oriundo de recomendação. Quando a Amazon implementou o seu sistema de recomendação em 2012, ela teve um aumento no seu faturamento de 29%. Foi um crescimento de 9,9 bilhões para 12,8 bilhões em apenas 3 meses. Bom, mas como é que a gente constrói um sistema de recomendação de qualidade? Antes de falar um pouco dos algoritmos que fornecem a recomendação, eu queria falar um pouco sobre as etapas. Começando pela parte de coleta de informações. Aqui a gente vai coletar todas as informações que são relevantes aos nossos usuários, desde seus comportamentos, conteúdos acessados, preferências, e a gente vai utilizar isso para construir um modelo do perfil desse usuário. A gente pode fazer isso tanto através de feedback implícito quanto explícito. O feedback explícito é aquele que a gente diretamente requer um input do usuário. É mais comum em sites de entretenimento, como a Netflix, o Goodreads, o MovieLens, onde o usuário ele explicitamente manifesta sua opinião em relação a um item, seja através de um joinha para cima ou para baixo, ou de uma nota de 0 a 5, por exemplo. Como esse feedback vem diretamente do usuário, ele é mais preciso. O problema dele é que ele é exatamente esse, ele depende de uma ação do usuário. Qual foi a última vez que vocês classificaram um filme na Netflix, por exemplo, ou no IMDb? Eu, fazendo meia-culpa aqui, eu só classifico se eu gosto muito ou se eu odeio muito. Já o feedback implícito, ele não depende de uma ação do usuário, ele vai monitorar esse comportamento, seja através de cliques sobre históricos de busca, o que esse usuário está acessando. Ele é mais comum em sites de vendas, por exemplo, mas como ele está meio que inferindo o comportamento do usuário, ele é menos preciso, mas o lado bom é que ele não vai depender de nenhuma ação do usuário para ser coletado. Além uma forma de juntar os dois através do feedback híbrido, onde tu pode usar, por exemplo, o feedback implícito para validar o explícito, para ver se realmente aquilo que os teus usuários estão te informando diretamente é o que é verdade, por exemplo. Bom, a próxima parte é a parte de aprendizado, onde a gente vai aplicar um algoritmo
que vai explorar e filtrar todas as informações que a gente coletou na fase anterior. E, por fim, a parte da recomendação, onde a gente vai tentar prever itens que os nossos clientes, os nossos usuários podem gostar. Bom, agora que a gente já sabe bem as etapas que compõem o sistema de recomendação, a gente pode ir para a parte dos algoritmos. Eu vou falar... Existem vários algoritmos de recomendação, mas hoje eu vou focar em 2, começando pelo filtro colaborativo, que é um algoritmo que ele independe de domínio. Ele gera uma matriz de usuário versus itens com as preferências dos usuários. Ele é baseado em similaridade. O que isso significa? Ele vai procurar usuários que sejam semelhantes ao usuário que tu está analisando através de cálculos de similaridade. Esses usuários similares são chamados de vizinhos. E, com base nisso, ele vai gerar a recomendação. O filtro colaborativo, ele pode ser baseado nos usuários, onde a gente vai calcular a similaridade entre os usuários, vai selecionar os itens que foram classificados por esses usuários que são similares, vai ver quais itens que o usuário que está recebendo a recomendação ainda não viu e que ele possa gostar, e daí gerar uma recomendação. O filtro colaborativo baseado em itens, ele vai fazer quase a mesma coisa, só que ao invés de pegar a similaridade entre usuários, ele vai pegar a similaridade entre itens. Então, quais são os principais problemas e desafios do filtro colaborativo? Um desses problemas é o cold start, ou início frio, que é quando a gente não tem informação suficiente sobre o nosso usuário. Quando ele recém entrou no nosso sistema, ele não classificou nada. A gente não tem como saber com quem que ele é parecido. Então, isso precisa ser contornado, seja para que nem a Netflix faz, quando tu te cadastra, ela pede para tu classificar alguns itens antes de começar a utilizar. A esparsidade de dados também ocorre devido a pouca informação no nosso dataset, que, como os usuários podem não ter classificado itens suficientes, a recomendação vai ficar, pode não ser gerada com qualidade, porque os itens vão estar muito esparsos entre os usuários, e isso também pode ser um problema. E o problema de escalabilidade. Vai chegar um momento que a gente vai ter milhares e milhares de itens e milhares de usuários. Então, vai ficar cada vez mais difícil de processar todos esses dados. Bom, outro tipo é com filtro baseado em conteúdo. Esse filtro, ao contrário do filtro colaborativo, ele é dependente do domínio. Acho que eu não falei esse detalhe do filtro colaborativo. O filtro colaborativo, ele não depende do domínio que ele vai ser aplicado. Ele pode ser aplicado para qualquer coisa, para livros, filmes, produtos, o que seja. O baseado em conteúdo, não. Ele é restrito ao tipo de conteúdo que tu está analisando. Ele vai analisar os atributos desses itens para gerar a sua recomendação e buscar itens similares. Ele é mais indicado para páginas, para sites, publicações, e uma das grandes vantagens dele é que ele dispensa o perfil do usuário, porque ele vai analisar apenas a similaridade entre itens, e ele se adapta muito facilmente a mudanças. Porém, uma das dificuldades é que ele tem uma análise de conteúdo limitada, porque tu precisa ter bastante informações sobre os itens que tu tem para conseguir comparar ele com outros. E isso também pode gerar que o teu usuário ele sempre vai receber conteúdos bem similares àqueles que ele já consumiu. Então, ele vai ser muito difícil dele descobrir coisas novas, por exemplo. Bom, vocês me viram aqui falando de similaridade para cá, similaridade para lá, mas como é que a gente descobre que 2 usuários ou 2 itens são similares? Calma, vai ficar tudo bem.
Dos métodos de fazer isso é através da correlação de Pearson, que é essa fórmula, ela diz o quanto duas variáveis se relacionam linearmente. E ela é uma abordagem mais estatística e ela pode ser muito utilizada para encontrar a similaridade entre usuários e entre itens. Tem essa fórmula bonita aqui, mas já tem várias implementações delas, tanto em Python até em C, então não tem necessidade de a gente implementar isso na mão. Então, calma, vai ficar tudo bem. E um outro jeito de calcular a similaridade é através de Cousine, que já é um modelo vetorial, baseado em álgebra linear, que ele é mais indicado para encontrar a similaridade entre textos. Bom, eu vou mostrar um exemplo de filtro colaborativo baseado em usuário, passo a passo aqui para a gente ver melhor como isso funciona. Dando uma recapitulada. O objetivo do filtro colaborativo baseado em usuário é a gente encontrar usuários similares, analisar o item que esses usuários viram e o que o nosso usuário-alvo ainda não viu, e ver se esses itens devem ser recomendados para ele ou não. Aqui, no nosso exemplo, a gente tem 4 usuários, a Clara, a Marta, a Dona e a Bill. A gente tem alguns filmes. E a gente vai tentar gerar uma recomendação para a Clara. Então, vamos começar achando quais são as usuárias que são parecidas com a Clara. Aqui foi aplicado a correlação de Pearson. E esse númerozinho aqui, que a gente está vendo, é o coeficiente de Pearson. Quanto mais próximo de 2, esse coeficiente quer dizer que os usuários são mais similares. Quanto mais próximo de -2, menos similares. Então, aqui a gente pode ver que a Bill e a Marta são similares com a Clara, mas a Dona já não é tão similar. Então, a gente pode cortar a Dona da equação. Mas não basta a gente só pegar os itens que a Marta e a Bill viram e que a Clara ainda não viu e recomendar todos esses itens para a Clara. Porque vamos dizer que a Marta deu nota 5 para Vingadores e a Bill deu nota 1. E aí, o que a gente faz? A gente poderia fazer só uma média normal para arrumar isso, mas a melhor forma de fazer é com uma média ponderada, que dessa forma as usuárias que são mais parecidas com a nossa usuário-alvo, ou seja, que tiveram um coeficiente maior, a opinião delas vai ter um maior peso na hora da recomendação. E daí, a gente fica... Eu utilizava Transformers antes na minha base de dados, mas agora é John Wick 2 para dar uma atualizada no negócio. E a gente pode ver que quando a gente calcula a média ponderada, essa aqui, esse 5 e esse 3,94, é a nota que a gente prevê que a Clara daria para esses filmes. Então, baseado nesse resultado, a gente pode estabelecer um ponto de corte, digamos 3, eu só quero os filmes ou livros, o que seja, que tiveram uma média ponderada de 3 para cima, para recomendar. Então, com isso, a gente ficaria recomendando para Clara Meninas Malvadas e Transformers ou John Wick 2. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais, aqui está os 2 primeiros links foram links que eu utilizei para montar essa palestra. O último é um curso da Udemy também, que é bem legal para estudar isso. Os cursos da Udemy às vezes estão com preços absurdos, mas vira e mexe eles estão com promoção, então são bem legais para aprender. Obrigada.